Olá, queridos amigos e amigas operadores do direito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Reflexões Jurídicas, o podcast que já está virando um hábito na sua vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto mais que especial, um assunto que está pululando na mídia e no bate-papo do dia a dia de todas as pessoas. Nós vamos falar hoje da decisão do STF que envolve a questão da descriminalização, legalização, do alcance dessa decisão, quais os reflexos dela para aquele que consome, para o meio social, para todos os âmbitos da sociedade e especialmente nós vamos trazer para você esclarecimentos sobre a cannabis e outras drogas mais. E em especial nós vamos bater um papo sobre esse assunto e com alguém que é mais do que especialista, o querido amigo, irmão, professor, doutor Cristiano Medina. Doutor Cristiano, suas considerações iniciais, seja bem-vindo a esse Reflexões Jurídicas. Realmente, Cícero, esse é um assunto que tem sido discutido nos últimos dias na internet, na imprensa nacional. E eu percebo que está tendo algumas interpretações equivocadas. Ela foi descriminalizada, ela foi legalizada. Eu gostaria de fazer uma análise, uma reflexão sobre esse tema de uma forma aprofundada, analisando qual foi o espírito do Supremo Tribunal Federal e qual é a tendência dos outros países com relação a essa discussão, se é efetivamente uma descriminalização, se houve uma legalização da maconha no Brasil. Mas é importante nós trazermos, até como introdução a esse bate-papo, Medina, a questão envolvendo a droga em si. Como você enxerga toda essa discussão envolvendo a droga? E aqui a gente não fala só da cannabis, da maconha, mas falamos de todo e qualquer tipo de droga. Como você enxerga a pessoa Medina, o profissional Medina enxerga todo este contexto? Cícero, o que nós precisamos analisar é se aquele indivíduo que usa determinada droga, ele é um doente ou ele é um criminoso. Foi justamente esse enfrentamento que o Supremo Tribunal fez na última semana. É indiscutível de que o uso da cannabis, o uso de outras drogas, causa efeitos negativos, nefastos para a vida do ser humano. A Organização Mundial de Saúde definiu que o uso excessivo da cannabis causa déficit cognitivo, problemas de memória, uso excessivo, disfunção sexual, dentre outros reflexos. Atinge os neurônios do ser humano, especialmente quando o cérebro ainda está em formação. O uso de crianças e adolescentes pode sim causar um problema futuro. Então nós estamos aqui tratando, falando de uma forma, tirando a questão pessoal, nós estamos tratando então, na sua opinião, de um assunto de interesse público, porque estamos falando de uma doença, é isto que nós estamos falando? Então, esse foi o enfrentamento do Supremo. Esse foi o enfrentamento do Supremo. Então, por 6 votos a 5... Tão apertado assim? Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é uma questão de saúde pública e não uma matéria para ser discutida no âmbito do direito penal, então, considerando que o direito penal ele é a última ratio. Então, quando as questões sociais elas não conseguem ser solucionadas por outro ramo do direito, é que o direito penal deve entrar em ação. Então, o Supremo decidiu que trata-se de uma questão de saúde pública. As drogas, elas existem, todos sabemos.
há mais de 1000 anos. Existem drogas Eu diria até mais, desde que o homem é homem que ele usa drogas, seja ela em quais forem, né? O homem precisa de drogas para amenizar as agruras da vida. E aí, quando eu falo droga, eu não falo a questão da droga com essa conotação de hoje, né? Se você fizer uma análise extensiva, nós estamos aqui analisando que drogas envolve o álcool, envolve remédios, envolve tem toda uma miríade de elementos químicos que o homem usa já há milênios ou desde que se entendeu como um ser racional. O ministro Toffoli, em seu voto, ele fez uma observação que, dependendo da forma que você utiliza e da quantidade que você utiliza, a droga pode efetivamente fazer mal para a saúde ou ela pode ser utilizada como medicamento. Antigamente, antes da aspirina, era a maconha que era utilizada. Agora, dependendo do momento em que a sociedade ela se posiciona, os legisladores entenderam que era uma questão de crime, em outros momentos que era uma questão de saúde pública. Aqui no Brasil, a questão da droga, ela foi introduzida no nosso Código Penal de 1940, no artigo 281. No artigo 281, tanto o usuário como o traficante era entendido pelo Código como sendo um criminoso. E eles respondiam pelo mesmo crime e tinham a mesma pena. Eram equiparados, consumidor e traficante. Esse entendimento, ele se perdurou até na época do governo Geisel, em 1976, com o surgimento da Lei 6368. Perfeito. Quando surgiu a Lei 6368, foi dividido essas duas figuras. Então houve uma evolução na sociedade. Por mais que era um governo autoritário, o governo militar, houve a diferenciação do usuário para o traficante. Então o usuário, ele tinha uma pena menor, que estava no artigo 16 da Lei 6368/76. Certo. E o traficante estava no artigo 12 da Lei 6368/76. Só para você ter ideia. O traficante, ele recebia uma pena de 3 a 15 anos. E o usuário, uma pena de 6 meses a 2 anos. Isso em 76. Mas o legislador entendia que as duas condutas caracterizavam crime. O poeta do Morro, Bezerra da Silva, exemplificava muito essa questão. Lembram aquela música? O 281 foi afastado, o 16 e o 12 agora ficou. Então, ele disse naquela música dele, vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. O 281 foi afastado, o 16 e o 12 agora ficou. Ele já estava fazendo uma consulta jurídica ali para o público dele. Jurídica. Ele já estava falando. Mas o interessante, por que ele disse na música, né? Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Qual era a questão filosófica em cima disso? Será que ele ia apertar, não ia acender agora, porque era um momento de trabalho, era um momento de escola? Não, o que ele fala? Ele fala que quando os homens da lei grampeiam, o povo tem que sair correndo, senão vai vir porrada. Então ele estava dizendo o seguinte, eu não posso acender agora, porque os homens da lei estão na região. E se os homens da lei, eles me pegarem aqui, eu vou preso ou vou tomar um couro. Ele disse isso na sua música. Então observe, era um sentimento de repressão. Então é
era o que prevalecia no entendimento social naquele momento. Certo. E essa lei de 76, ela perdurou até 2002, que era o governo do Fernando Henrique Cardoso. No governo do Fernando Henrique Cardoso foi criada uma nova lei, a 10.409. E essa lei, ela trazia aspectos penais e aspectos processuais, assim como a 6368. A 6368 ela trazia os crimes e, na sequência, ela trazia o rito processual para processar as pessoas que violassem aquelas normas penais. Era uma lei material e processual simultaneamente. Exatamente. E foi o que aconteceu nessa nova legislação de 2002. Entretanto, Fernando Henrique Cardoso, ele vetou a parte material da 10.409. Então ficamos no nosso sistema jurídico com duas legislações versando sobre substâncias entorpecentes. A 6368 e a 10.409, sendo que a 6368 continuou a produzir efeitos na sua parte material e a 10.409 na parte processual. Criou-se um Frankenstein jurídico. O que é muito comum no nosso país, né? É. As jabuticabas, os Frankensteins legislativos. E isso foi mudado em 2006, com o surgimento da atual lei de drogas, né, a 11.343. Essa lei, ela manteve essa distinção entre traficante e usuário e trouxe, naquele momento, um outro sentimento social. Essa nova lei, ela deixou muito claro que no entendimento do legislador de 2006, o mens lege, o espírito do legislador, era que a questão do uso da droga era um problema de saúde pública. E o usuário passou a ser tratado no artigo 28 dessa lei. Então é importante nós termos esse destaque para você respirar um pouco, porque você está dando uma aula espetacular aqui para todos nós. Então nós temos aí um rompimento de entendimento social. Há uma ruptura do entendimento. Antes, o consumidor e o traficante estavam na mesma vala. 281. No 281, e a partir então da lei de... Não, de 76 já foi dividido. As duas figuras. Em 2002 tivemos a parte material vetada, continua a de 76. Certo. E em 2006... surgiu a atual lei que teve um tratamento diferenciado. Que trouxe essa perspectiva de que o usuário era um doente social. E eu vou te explicar o porquê. Por favor. Eu vou te explicar o porquê. O tráfico de drogas, que era de 3 a 15, lá no artigo 12 da 6368, agora com a nova legislação, a pena foi aumentada. Ficou de 5 a 15 para o traficante. No 16 da 6368, a pena do usuário... Os artigos você está falando. A pena... Eu só estou chamando a atenção porque nós também temos públicos, além dos especialistas, de operadores do direito, nós temos muitos acessos na nossa página do YouTube de pessoas que são leigas também. Então, desculpe se às vezes eu acabo trazendo algumas reiterações aqui, é só para ir deixando muito pontuando o entendimento do público em geral. Então, só continuando a linha de raciocínio, o usuário, lá na lei 6368, ele tinha pena, que era de 6 meses a 2 anos. Agora, com a nova legislação, nova lá de 2006, o usuário continuou sendo criminoso. Continuou sendo criminoso. Perfeito. No artigo 28. Entretanto, o legislador, ele não impôs prisão. Qual é a pena desse criminoso no entender dessa nova legislação? Então, observa, ele aumentou a pena do tráfico e disse, o usuário comete crime. Entretanto, ele é um doente. Então, qual que é a pena que ele deve receber? Advertência, prestação de serviço à comunidade,
frequentar cursos tentando conscientizá-lo dos efeitos da droga. E aí os alunos normalmente perguntam, professor, mas e se porventura ele não cumprir com essas exigências do juiz? Lá, pensando em 2006, né? Ok. Que se perdurou até semana passada esse entendimento. E se o juiz determina que ele vá para um curso, se o juiz determina uma prestação de serviço à comunidade e ele não cumpre, diz a lei, que ele vai ser novamente advertido. Ah, mas e se ele, mesmo sendo advertido, continua não cumprindo? Não acontecia nada com ele, porque a lei não trazia essa previsão. Então, de uma forma muito modesta ainda, o legislador já manifestou ali o seu entendimento de que era um problema de saúde pública. Bom, mas então qual o efeito prático disso? Já que ele não tinha pena corporal, já que ele não era preso por conta da prática desse crime, qual que era o efeito? Ele perdia a sua primariedade. E isso, obviamente, poderia prejudicá-lo na prática de um outro crime. Aí o que aconteceu, Cícero, evoluindo nessa nossa reflexão? Em 2009, um indivíduo chamado Francisco Benedito de Souza, lá em Diadema, ele foi processado por ser usuário de maconha. Foi condenado. Defensoria Pública, que lhe representava na ocasião, recorreu dessa decisão ao colégio recursal. Por quê? Era uma infração de menor potencial ofensivo, né? E foi mantida essa decisão. A Defensoria Pública recorreu, por meio de um recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal, levando essa discussão no sentido de que o artigo 28 era inconstitucional. Por quê? Ele criminalizava um doente, no entendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Essa matéria chegou no Supremo em 2011. Em 2015, o Supremo começou a enfrentar a matéria. Recurso especial de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e essa discussão foi enfrentada pelo Supremo em junho de 2024. E o Supremo entendeu que o artigo 28 é inconstitucional. Por quê? Porque ele viola, segundo o entendimento dos ministros, o princípio constitucional da inviolabilidade, da privacidade, e que, por se tratar de uma matéria de saúde pública, não é crime. O Supremo, em junho de 2024, entendeu que o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 é inconstitucional. Uma vez que trata-se de uma questão de saúde pública, que não deve ser enfrentada pelo direito penal. Entretanto, aquele recurso especial versava sobre o uso da maconha. E não falava-se em outras drogas. Então é uma matéria muito interessante, Cícero. Não, me dá uma parte. Quando você disse que aquele recurso falava do uso da maconha, especificamente, porque então o Francisco, que você nos trouxe aí como personagem, foi preso por estar portando o cigarrinho de maconha, né? Mas você está me falando do 28 que vai além da maconha. É uma questão que vai ser discutida. E o Supremo trouxe, então, em um segundo plano, me parece, se o meu entendimento, por gentileza, estiver errado, você como especialista, fique à vontade para me corrigir. Se o Supremo estava tratando, o objeto principal do recurso era o pote da maconha, e quando ele traz a inconstitucionalidade do artigo 28, e sendo que o artigo 28 é amplo,
tem um objeto muito mais amplo que leva além do entendimento de uso da maconha, porque ali ele também traz outras drogas, outros entorpecentes, e ele foi além do objeto e tornou esse entendimento amplo também para outros tipos de droga. Me explica um pouco isso, que eu entendo que para mim ficou um pouco confuso e para o telespectador em geral, as pessoas comuns, principalmente que não operam no direito, deve ter ficado isso muito nebuloso. Doutor, traz um pouco o seu entendimento sobre o 28 e essa perspectiva. Então, o artigo 28 é o artigo que versa sobre o uso de drogas, o porte, o uso de drogas. Drogas assim, então, todas? Todas drogas ilícitas. Não importa se maconha, cocaína, crack. Perfeito. O Supremo, ao decidir que o 28 é inconstitucional, trouxe uma discussão ainda não enfrentada pelo tribunal para a comunidade jurídica. Por quê? Num segundo momento da decisão, ele diz que o uso da maconha não é crime. Então, inicialmente, quem ler a decisão vai observar que o Supremo diz o 28 é inconstitucional. Na sequência, ele diz o uso da maconha não é crime. E aí ele, depois de muita discussão, ele acabou regulando que seria porte quem for pego com até 40 gramas da cannabis, ou 6 plantas, fêmeas. Então ele utiliza esse termo. Agora, ele não falou nada das outras drogas. Pois é, aqui eu insisto. Eu insisto porque aqui nós temos um ponto crucial em toda essa discussão que não foi enfrentado até o momento em nenhuma das discussões que eu me fiz presente, em nenhum artigo que eu tenha lido sobre isso. Nós estamos dizendo aqui que esta decisão ela vai além da maconha. Porque o 28 sendo inconstitucional, nós podemos dizer aqui que porte de cocaína, heroína, qualquer outra droga ilícita, ele passou a ter o mesmo tratamento que a maconha passou a ter, porque se for inconstitucional... Explica melhor, doutor. Qual foi o núcleo a ser analisado pelo Supremo? O núcleo da discussão era: é uma questão criminosa usar drogas ou é uma questão de saúde pública? Então, se eles entenderam que o 28 é inconstitucional, fica claro que eles, de uma forma indireta, disseram que o uso de qualquer droga não é crime. É um problema de saúde. Inclusive, lá no decorrer da decisão, eles trazem até algumas indicações para o governo. O governo precisa criar programas para conscientizar, para resgatar os doentes, essas pessoas que são viciadas em droga. Agora, nesse recurso, como se tratava de maconha, ele estipulou 40 gramas para o usuário. Só que ele não falou quantas gramas da cocaína, não falou do crack. Então, na verdade, a decisão ela não é profunda nesse sentido. A partir do momento que eles dizem que é inconstitucional 28, eles esqueceram das outras drogas. Eles se focaram apenas na questão da maconha. E dizem que esse regramento irá perdurar até o Congresso regular a matéria. Daqui a pouco a gente fala até da PEC que está em trâmite. Então, esse é um problema muito sério, Cícero, que vai acontecer. Por quê? Porque, com certeza, por ser uma decisão erga omnes, ou seja, para todos, e por ser uma decisão de caráter material que irá beneficiar os acusados, ela vai retroagir. Ela vai retroagir para beneficiar todos aqueles que se enquadram dentro desse conceito. Agora, uma questão muito importante que eu gostaria de abordar é: o Supremo descriminalizou ou legalizou o uso da maconha? Seria a minha pergunta ou inicial. O uso de droga? Não.
O Supremo descriminalizou. Ele disse, não é crime. E por trás disso, de uma forma indireta, eles disseram, trata-se de uma questão de saúde pública. Mas não é permitido usar drogas. Então deixa eu te trazer um exemplo aqui para você e para os nossos queridos amigos operadores do direito. Essa semana agora, minha esposa foi ao supermercado, estava lá, tinha um carro forte ali do lado, fazendo a coleta natural deles, e passou um rapaz portando um vistoso cigarro de maconha, ostentando o cigarro para que todo mundo visse, passou na frente lá dos guardas, baforou neles, etc. E ela ficou assim até estarrecida. E ela me disse, olha só em que nível a sociedade vai chegar. Agora, então, qualquer um vai poder sair por aí fumando, apresentando, se drogando e vai ficar por isso mesmo? Ela me fez essa pergunta. Então, eu te repasso ela. Alguns até fazem a ilação. Imagine então que eu posso agora passar do lado de uma viatura da Polícia Militar com o meu beck na mão, fumando minha maconha sem problema nenhum. Não, não é assim que funciona. Não foi legalizado o uso da maconha, não foi legalizado o uso de drogas. Na verdade, o Supremo, ele incorporou uma tendência mundial, que é deixar determinadas matérias para ser regulada pelo direito administrativo sancionador e outras matérias para ser regulada pelo direito penal. Portugal. O Brasil é um dos últimos países ainda da América Latina que criminalizava o uso de drogas. Argentina, Paraguai, Uruguai, vários outros países, seguindo essa tendência mundial, estão descriminalizando, mas não legalizando. Na prática, como que funciona? Se esse indivíduo que estava fumando na frente lá da sua esposa se defrontasse com uma viatura da Polícia Militar, a Polícia Militar iria conduzi-lo até uma delegacia de polícia, a droga seria apreendida, não talvez um cigarro, mas se ele tivesse lá com até 40 gramas, seria apreendido essa droga e ele seria encaminhado para uma audiência no Juizado Especial Criminal, no GCRIM. E nessa audiência no GCRIM, o que aconteceria? O juiz faria essas instruções previstas no 28, advertência, o senhor vai ter que fazer um tratamento, vai ter que ir lá assistir algumas aulas sobre palestras sobre os efeitos da maconha na sua vida. A única sanção que estava no 28 e não mais vai se perdurar é a prestação de serviço à comunidade, porque é uma pena corporal. Todas as outras questões que estavam lá no 28, advertência, palestras, etc., elas continuam a perdurar. Então, cuidado com aquilo que você ouve, com aqueles discursos sensacionalistas. Não foi legalizado, não pode utilizar a droga. Se for pego, será conduzido à delegacia, será apreendida essa droga e você vai para uma audiência. Só que não é mais crime. Então, o indivíduo não vai mais perder a sua primariedade. Doutor Medina, também me parece que as circunstâncias em que a pessoa for pega usando a droga, também poderão, o delegado, o policial, poderá haver uma descaracterização do crime da droga e ele poderá ser enquadrada dentro sobre um outro aspecto legal. Ele está portando droga, mas está numa outra atitude qualquer ilícita. Isso é muito importante também ser observado. Não é porque o indivíduo é pego com 40 gramas de maconha que ele vai ser enquadrado como usuário. Se ele for pego com 40 gramas de maconha ou menos, com balança de precisão, com uma listinha das pessoas que compram, em situação que demonstra que ele é traficante, então ele vai ser preso em flagrante por tráfico de drogas. Independentemente de estar só com 40 gramas. Independentemente de estar só com 40 gramas. Como também o juiz, na audiência de custódia, o indivíduo que é preso com mais de 40 gramas, o juiz pode entender que ele é usuário. Então o juiz pode também desclassificar o tráfico para o uso de entorpecentes.
Então nós percebemos, doutor Medina, que a discussão é muito mais profunda do que a que nós temos ouvido e visto em jornais e na mídia em geral. É algo que envolve não só a questão da saúde pública, mas envolve também, agora, com essa perspectiva que você trouxe da inconstitucionalidade do 28, agora nós estamos falando, então, de um universo muito mais amplo, que vai além do uso da maconha. O problema maior, Cícero, é o Estado não estar estruturado para acolher essas pessoas. Porque o usuário de drogas, eu entendo sim que é uma questão de saúde pública, isso é indiscutível. Mas esse indivíduo, ele precisa de um auxílio do Estado. Até porque o usuário, não da maconha, assim, do crack, de uma cocaína, assim, uma coisa mais avançada, isso acaba motivando a prática de outros crimes. Então o usuário, o indivíduo que está totalmente dominado pelo crack, ele vai te roubar. Muitas vezes ele vai te matar para pegar o seu celular, pegar o seu relógio para ir comprar uma pedrinha de crack. Agora, criminalizando esse indivíduo, resolve o problema? Vamos jogá-lo dentro do sistema prisional. Qual que é o espírito da LEP, da Lei de Execução Penal? O espírito da LEP é ressocializar o indivíduo. Se você pega um indivíduo que está fumando maconha, leva ele para dentro da cadeia, que já não dava mais cadeia o 28, isso aí é figurativo, né? Mas levou ele lá para dentro da cadeia, ele vai ser tratado lá dentro? Então, assim, eu acho que nós temos que pensar numa solução efetiva. E só o Estado pode dar essa estrutura. Não adianta criar leis criminalizando ou legalizando. O Estado precisa cuidar da nossa sociedade. E é o que, infelizmente, não acontece. Então eu sei que causa uma revolta muito grande para muitas pessoas na sociedade, ainda mais com esse discurso de que foi liberado, foi legalizado, agora eu vou levar meu filho lá no restaurante, vai estar um maconheiro lá fumando uma maconha. Isso não pode, mas a mídia muitas vezes acaba fomentando esse fake news que causa uma instabilidade social. Agora o que o Estado precisa é ser estruturado para tratar questões penais com direito penal e para tratar questões de saúde pública com políticas voltadas para proteger essas pessoas. Agora, o que não dá também, Cícero, é para você deixar a coisa numa liberalidade e esses doentes, que são, isso é indiscutível, a Organização Nacional, a Organização Mundial de Saúde deixa isso muito claro, essas pessoas acabam cometendo outros crimes, muitas vezes até crimes de sangue, para conseguir fazer valer lá o seu vício. Pois bem, nós percebemos então o que é comumente, né? Porque não é uma discussão que saiu agora por conta da decisão do STF. Essa é uma discussão que existe na sociedade desde há muitos e muitos anos. Mas você trouxe para nós aqui umas perspectivas socio-jurídicas extremamente interessantes. Agradeço realmente de coração você ter despendido todo o seu tempo e a sua habilidade e a sua expertise para nos explicar como é que funciona este entendimento, qual a repercussão deste entendimento do STF para o plano social e jurídico presente. Foi muito rico, muito ricas as suas observações, mas nós também não podemos perder de vistas que existe uma PEC hoje no Congresso Nacional que pretende simplesmente tornar crime qualquer pessoa, tornar criminoso e tornar crime o porte da droga, independentemente da quantidade. O STF determinou aí as 40 gramas, não estabeleceu para outras drogas, como você abordou muito bem, mas a PEC lá, ela pretende inclusive mudar a Constituição, para que seja inserido na Constituição um artigo dizendo que o porte de droga, independentemente da quantidade, seja crime. E a ideia é que, estando inserido na Constituição, qualquer alteração futura, dado a necessidade de composição para uma mudança constitucional, torne difícil
essa mudança. E essa questão está pendente no Congresso Nacional e ela vai, se aprovada, essa PEC, ela simplesmente vai jogar por terra a decisão do STF. E aí nós vamos ter, então, um conflito de constitucionalidades, me parece. Eu só queria que você nos abordasse este aspecto da PEC com a decisão do STF, como isso ficará nessa discussão em primeiro plano, num segundo momento, a partir do momento que a PEC for aprovada. Nós vivemos... Ou não, claro. Nós vivemos num sistema de tripartição de poderes. É aquela ideia de Montesquieu, né? Um poder fiscaliza o outro. A Constituição Federal elenca o Supremo como sendo o guardião da Constituição. Então, nessa decisão, o Supremo entendeu que o 28 é inconstitucional. Por quê? Ele viola o princípio da inviolabilidade e o princípio da privacidade, que tratam-se de cláusulas pétreas, protegido pelo artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Aprovada essa PEC, o entendimento do Supremo de que não é crime vai ser afrontado pelo Parlamento. Então, o Parlamento dirá, é crime. E se o Supremo construiu essa figura jurídica de que não é crime, que é inconstitucional, porque viola a cláusula pétrea, nós teremos, se o Supremo manter essa posição, no entendimento deles, nós teremos uma norma constitucional conflitando com outra norma constitucional. Já tivemos algumas vezes isso. E o Supremo vai dar o entendimento. Aqui está dizendo isso, mas queria dizer aquilo. Então ele vai dar uma interpretação segundo a nossa Constituição, ainda mais no momento que estamos vivendo no nosso país, desse ativismo do Supremo Tribunal Federal, desse ativismo do Poder Judiciário. É muito triste tudo isso, Cícero, porque traz uma insegurança jurídica muito grande para o nosso Estado. Perfeito. Tivemos várias decisões do Supremo nesse sentido, de que a Constituição fala isso, mas, na verdade, por haver um conflito com essa outra norma, deveria ser dessa forma ou de outra forma. Então, isso ainda é tema de uma discussão muito ampla e ainda mais por conta dessas questões políticas, ideológicas, direita versus esquerda, né? Então, estamos numa queda de braço, no momento de uma queda de braço muito grande no nosso país com relação a questões ideológicas. Enquanto isso, nós aqui, operadores do direito, vivemos num momento de insegurança, né? Obviamente que, no seu caso concreto, você vai defender a tese que melhor atender o seu cliente. Perfeito. Então, meus amigos, vocês observem que nós temos aqui material, pelo menos para uns 10 podcasts. Mas, oportunamente, porque nós sabemos que o assunto é extremamente interessante, nós traremos a discussão com outros colegas também, com visões peculiares, visões distintas daquela que nós estamos apresentando, para que você, na condição de operador do direito, tire suas próprias conclusões. Por este momento, agradecemos as colocações aqui do Dr. Cristiano Medina, criminalista especializado na área, e ninguém melhor do que ele para nos explicar e nos trazer a sua forma de enxergar e também clarear as nossas ideias para que possamos entender todo este contexto que está vigente nas redes sociais, na mídia em geral, não é mesmo? Então eu agradeço aqui ao querido amigo, Dr. Cristiano Medina, parceiro de longa data e aqui também participante deste podcast Reflexões Jurídicas. Dr. Medina, suas considerações, por gentileza? Eu finalizo a nossa reflexão de hoje deixando muito claro que o Supremo Tribunal Federal não legalizou o uso de drogas. Ele descriminalizou, entendendo que o 28 é inconstitucional. E o efeito dessa decisão
encontraremos no nosso dia a dia com o enfrentamento dos casos concretos por cada juiz de direito. E aí então nós estamos falando de um vasto campo para o direito criminal e para os criminalistas. E um efeito talvez nefasto para a nossa sociedade. Fica então a reflexão. Para vocês que despenderam seu tempo precioso para prestigiar esse podcast, o nosso carinhoso abraço e até a próxima. Até mais.